A graça e a paz a todos, uma ótima noite. Bom, até aqui o Senhor já falou conosco muito, né? Nas canções que nós louvamos, nas orações que nós já tivemos. Isso é uma bênção. Uma boa noite a todos novamente. Meu nome é Francisco, né? Para quem não me conhece, sou seminarista aqui do Polo de Pontes Lacerda. Já sou membro da PIB, já tem 6, 7 anos. Hoje, né, eu tive essa responsabilidade de trazer a palavra. Eu digo que sempre é uma responsabilidade, né, trazer a palavra de Deus, porque é uma coisa muito séria. Nós temos que estar preparados, porque a palavra ela fala conosco primeiro. Antes dela chegar, né, para quem irá ouvi-la, primeiro ela tem que falar conosco. E tivemos recentemente uma aula de seminário, onde nós fomos instruídos, né, em relação à pregação, à palavra, e eu estarei usando aqui hoje aquilo que nós aprendemos em aula, colocando em prática, até para o nosso desenvolvimento. Nós sabemos que não é fácil estar aqui em cima, para todos que já passaram aqui é uma responsabilidade muito grande, mas nessas próximas minutos a gente estará aqui falando, né, sobre um texto muito interessante que nós fizemos. Esse meu texto, né, ele vai estar em Lucas 18, 35 ao 43. Amém. Eu estarei lendo na versão aqui da NVI, tá? Para a gente ficar mais fácil a nossa compreensão. Porque nós sabemos que a Bíblia ela tem várias versões, né? Tem inúmeras, tem algumas que são de fácil entendimento e tem algumas que já são mais difíceis de entendimento. E essa é uma nova versão internacional que ela é um pouco mais fácil para entendimento e para facilitar o nosso aprendizado. Amém? Todos acharam? Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Fechamos nossos olhos para a gente fazer uma oração, para a gente começar a meditar nessa palavra. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós lhe somos gratos, Pai, por tudo que já aconteceu até aqui, meu Pai. Como a Tua palavra diz, até aqui ajudou-nos o Senhor, meu Pai. Então, que esta palavra agora, Pai, ela venha completar, meu Pai. Ela venha nos ensinar tudo aquilo que já foi feito, aquilo que já foi falado até o momento, Pai. Que o Espírito Santo capacite a todos nós, para que possamos ouvir, aprender, meu Pai, e principalmente, meu Pai, sair daqui com o nosso coração cheio de esperança, Senhor. A Ti nós oramos e glorificamos. Amém, Senhor. Bom, como eu disse a vocês, né, esse aqui foi um texto que eu estudei ele no seminário alguns meses passados. E esse meu tema, nessa mensagem, ela chama-se O Caminho. Por que o caminho? Aqui nós cantamos algumas canções aqui que falavam que Jesus é o caminho vivo, e essa palavra realmente ela vem nos colocar isso. Para a gente dar uma contextualizada em tudo, nesse instante, né, que o cego estava à beira do caminho, Jesus ele estava subindo para Jericó. Ele estava indo ali para a sua última Páscoa, quando homem ainda, antes da crucificação. No momento que ele ia ser crucificado, que ele ia ser zombado, que ele ia ser humilhado. E nessa beira desse caminho encontrava-se um homem cego, que estava mendigando, um homem sem esperança, sem salvação, um homem que estava ali à margem, digamos, da sociedade. No texto que nós lemos, ele gritava ou repreendiam. Então esse era o contexto
desse caminho, desse momento que aquele cego estava vivenciando, naquele exato momento que Cristo ia passando. Eu estava fazendo algumas pesquisas e achei coisa interessante. O significado da palavra caminho, no nosso dicionário, né? Nosso dicionário Aurélio. Vou fazer uma ligação entre o dicionário, o que ele nos fala, e também vou pegar o que a Bíblia nos relata sobre o significado da palavra caminho. Segundo o dicionário Aurélio, caminho, uma porção mais ou menos estreita de terreno entre dois lugares por onde alguém pode seguir. Isso é o nosso dicionário Aurélio, língua portuguesa. Agora, qual o significado da palavra caminho segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia? O caminho significa seguir seus passos, assumir as consequências do discipulado, simboliza resignação, esvaziamento, obediência a Deus, significa aceitar a perseguição. O caminho é carregar a cruz. O caminho é Jesus Cristo. Então, olha como interessante, como que está um ponto de ligação. Você pega o nosso dicionário, língua portuguesa, ela fala que é um caminho onde você segue. E a Bíblia relata que nós temos um caminho, que é Jesus Cristo. Interessante que essa ligação, ela nos traz algo para a gente pensar nessa noite, que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Eu separei aqui 3 tópicos, né, principais, baseados nesse texto, para a gente meditar essa noite. Prometo que não vou ser muito longo. A gente vai procurar terminar dentro do nosso horário, até então para ficar fácil o entendimento, para não ficar muito cansativo. Mas eu quero pensar em 3 tópicos com vocês. O primeiro que eu quero pensar é o caminho da escuridão. Ali no verso 35 e 37, ele nos relata: ao aproximar-se de Jesus, de Jericó, um homem cego. Se ele é cego, ele está na escuridão, ele não tem a visão do mundo. Ele consegue apenas ouvir bem, mas ele não tem uma visão. Então esse cego, ele está na escuridão. E total. Quando fala escuridão, ele está na escuridão total. Ele não enxerga, ele não vê, uma deficiência, né, que ele tem. A Bíblia não relata qual foi o motivo de ter levado ele a ficar cego, mas ele era cego. E também relata que esse homem ele não tinha salvação. A gente vai ver isso mais adiante. Então ele estava ali, Jesus ia passando por aquele caminho com seus discípulos e a multidão o seguia. E naquela beira daquele caminho estava esse cego. Sozinho, não estava, porque estava gente com ele, mas ele estava pedindo, mendigando, pedindo um trocado. De repente ele pensou que ali estava passando alguém importante que tinha muito recurso financeiro e deve ter pensado, alguém vai me dar um valor a mais. Vou ficar ali, já vou. Quando ele perguntou, quem está passando? E disseram, quem estava passando? Jesus Cristo. E o coração desse homem, ele se enche de esperança. Ele começa a entender, ele começa a gritar a cada vez mais, ou a clamar, como a palavra de Deus diz, né? Ele começa a clamar, ele começa a pedir para que Jesus tenha misericórdia dele. E o mais interessante é que as pessoas mandavam ele ficar quieto, ou repreendiam. Eu fico imaginando, nas nossas vidas, quantas vezes nós estamos cegos, nós estamos sem uma visão ampla das coisas, na escuridão, e as pessoas nos mandam nos calar. As pessoas pedem para que nós fiquemos quietos, para não incomodar, para não atrapalhar. Não encontramos alguém que nos possa carregar, que nos possa levar por um caminho perfeito. É interessante que isso ela é muito forte nas nossas vidas hoje. Aqui o Júnior deu uma breve palavra dizendo aquilo que você está passando, e realmente todos nós temos um desafio nas nossas vidas. Todos nós temos nosso momento de escuridão, nosso momento de cegueira. E o mais importante e curioso é que sempre tem alguém do nosso lado. Mas normalmente essa pessoa do nosso lado, ela não quer nos ajudar. Ela manda que eu fique quieto. Ela me repreende. Ela não consegue me levar até Cristo. E com esse cego não foi diferente. E comigo,
e com algum de nós não é diferente. Nós já passamos por isso. Nós já tivemos nosso momento de cegueira, eu falo por experiência, por mim, antes do conhecimento da palavra, antes de conhecer a Cristo, antes de ser apresentado a Cristo. Eu estou aqui vendo aqui bem na minha frente o irmão Toninho, e ele sabe da ligação muito forte que nós temos, que ele foi a primeira pessoa que me visitou e que me tirou e começou a abrir a venda dos meus olhos para que eu possa e pudesse enxergar esse caminho perfeito que é Cristo. E o interessante, né, que Cristo ele ia passando, seguindo, como eu disse lá atrás, ele estava seguindo para Jericó, para a sua última Páscoa, com os discípulos. E o mais interessante, nem os discípulos sabiam o que ia acontecer com Cristo. Eles tinham uma ideia, que Cristo estava indo para ser crucificado, para ser morto, mas eles não entendiam. Eles não sabiam o que ia acontecer mais adiante com Cristo. Como eu disse, no caminho estava o cego, no caminho estava Jesus. Eu pergunto para cada um, Jesus está no seu caminho? Ou você tem buscado esse caminho? É uma pergunta para nós pensarmos e nós refletirmos. E Jesus Cristo ele está passando. O tempo está passando. Nós estamos vendo sinais da volta de Cristo. Eu ouço e vejo muitas coisas que o pessoal diz, é o meu dever em falar, a obrigação em falar. Agora, se você não quer acreditar, não importa, mas Cristo, ele está às voltas. Ele vem passando, ele está vindo, ele está indo, ele está voltando. E como eu estou? Estou parado à beira do caminho ainda? Eu ainda fico mendigando, e aqui mendigando também, aqui esse cego, ele mendigava valores, dinheiro. E hoje? Muitas vezes eu fico mendigando palavras, pequenas porções, pequenos devocionais, que só vai me encher o meu ego, que só vai me, vai me dar um arrepio, mas não vai me trazer transformação, não vai me trazer mudança. Como a gente vai ver daqui mais adiante, o que aconteceu com esse cego. Será que eu ainda estou mendigando apenas devocionais de 1 minuto, 2 minutos? Hoje nós temos as redes sociais que têm devocionais de 30 segundos, e a gente acha que isso já é o suficiente. A gente acha que isso já me basta para me ter o meu dia na presença de Deus. Por isso eu perguntei, e você está mendigando ainda? Você está à beira do caminho pedindo esmolas? Ou você está seguindo o caminho? A palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Nós temos que prosseguir. Nós conhecemos, estamos aqui conhecendo a palavra de Cristo. Mas eu estou prosseguindo esse caminho, apesar de tudo que vem acontecendo hoje, apesar do que acontece com a minha vida, eu continuo e prossigo nesse caminho? Ou eu vou ficar apenas mendigando? Mendigando um culto no final de semana, mendigando uma cela ou uma doce numa quinta-feira ou numa sexta? Ou eu tenho uma vida diária com Deus? Eu tenho o meu momento com Deus todos os dias. Leitura da palavra, oração, comunhão. Então isso é para a gente pensar e refletir. Se eu vou continuar mendigo ou se eu vou continuar abrindo os meus olhos e seguindo esse caminho. Então esse mendigo ele estava na escuridão. Segundo ponto para nós pensarmos. O caminho da esperança. No verso 38 ao 41 ele nos diz: então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse inquieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. O caminho da esperança. Jesus Cristo é o caminho da esperança. Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vemos aqui que tem um artigo define que Jesus Cristo ele é o caminho. Não existe outros caminhos. Não existem vários caminhos, existe o caminho.
Jesus Cristo é a vida. É o outro artigo definido. Ele é a vida. Só Ele é a vida. Ele é a verdade. Então vemos aqui que não existem outros caminhos. Não existem outras verdades. Infelizmente, hoje nós vivemos num mundo do relativismo, onde a opinião minha é a minha opinião e a minha opinião é a que vale. A opinião do próximo, não. A opinião é dele. Mas a minha é a opinião que vale. Hoje não existem verdades absolutas, existem várias verdades. Várias. Todo mundo quer defender a sua verdade. Todo mundo acha que está certo. Todo mundo acha que ele é o correto. Tudo acha que o que acontece hoje é normal. Todos acham que vários ídolos ou várias coisas levam a Deus, mas não levam a Deus. Não levam. Apenas Jesus Cristo nos leva à vida eterna. Apenas Jesus Cristo é o caminho da esperança. Apenas Ele é o caminho da sua salvação e da minha salvação. Por isso estamos aqui. Por isso nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para entender, estamos aqui para prosseguir nesse caminho. Eu sempre gosto, né, na minha célula, no meu grupo doce, de fazer essas perguntas para a gente refletir. E você, que está aqui, você que está nos acompanhando pela internet, você já colocou na tua mente que esse caminho da esperança? Ou você ainda está lá atrás, na escuridão, mendigando orações pequenas, mendigando, pedindo, né? Que sempre pedimos, ore por mim. Talvez a gente ache que a oração do próximo é melhor que a nossa, mas não. A oração não é de um que é mais forte, ou outro que é menos fraco. A oração e o nome é Jesus Cristo. É só Ele. Não existe uma oração mais forte que a sua. Não existe. Desde que você a faça com o coração puro, com o coração limpo, e clame a Jesus Cristo. Como disse, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe um outro caminho. Não existe outro caminho que nos levará até Ele. E aqui, como eu disse, né, o cego, ele estava no caminho da esperança e no caminho da fé. Porque quando nós pegamos ali e vemos, né, que a sua fé o salvou. A fé dele. Ele tinha essa certeza que quando ele começa a gritar mais alto, mesmo as pessoas repreendendo, mas ele tinha no coração dele essa certeza, que ele poderia ser salvo. E olha, né, que se a gente for hoje perguntar para uma pessoa que ela tem uma deficiência visual, eu creio que ela quer enxergar, ela quer ver, ela quer sair dessa escuridão, ela quer ver as coisas lindas que a vida tem, ela quer ver o colorido da vida. Mas Cristo pergunta, o que você queres que eu te faça? Cristo sabia o que ele queria. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo ele é onisciente. Ele consegue ler o meu pensamento, ele consegue ler o seu pensamento. É o único que consegue. Ninguém mais consegue. Muitas vezes nem nós não conseguimos entender o nosso pensamento. Jesus Cristo ele consegue. Então quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu lhe faça? Cristo já sabia no coração dele. E eu lendo, eu sei que a Bíblia não relata, mas eu tenho quase que certeza que Cristo sabia que ele queria não apenas se libertar e se curar, mas ele queria a salvação em Cristo. Tanto é que no final desse mesmo versículo, no mesmo texto, diz que ele seguia e ele seguiu louvando e glorificando a Cristo. A gente vai ler mais aqui embaixo. Então o cego estava ali, percebendo, né? Ou melhor, ele estava escutando que Jesus estava passando por aquele caminho que ele estava. E com muita alegria e com muito temor, ele começou a clamar, ele começou a gritar. Nós tivemos aqui agora esse momento de louvor aqui com a Ministério de Louvor, uma bênção. A gente já fica pilhado, a gente já fica no gás total para a gente estar acompanhando o culto. E muitas vezes a gente, né, vem para o culto, eu estava ali pensando, como uma obrigação, bater um ponto na oração da Flávia que ela estava fazendo. Parece que é uma rotina. Eu tenho que, domingo, às 18 horas, estar lá na PIB, porque se eu não for, os irmãos vão achar falta, o pastor vai achar falta. Não, queridos.
Temos que vir para cá com o nosso coração cheio de alegria, de esperança, expectativa, independente de como eu estou, de como a minha casa está. Porque eu fico imaginando, já pensou se a minha casa, um exemplo, né, está tudo ruim, a minha vida está tudo ruim, eu vou ficar mais ainda em casa? Vou ficar lá pelos cantos chorando? Vou ficar pelo canto mendigando? Não, eu tenho que vir me alimentar, eu tenho que seguir esse caminho. Eu tenho que vir clamar a Deus. Eu tenho que gritar, eu tenho que sair. Mesmo que as pessoas que estão ao meu lado não queiram que eu faça isso, mas venha. Isso é para você que está aqui, para quem está nos ouvindo, para quem vai ouvir depois também esse culto, que ele está sendo gravado, vai ficar disponível na plataforma da igreja. Então aqui diz que esse mendigo, esse cego, ele gritava, ele clamava, ele em alta voz. Aí fica imaginando, né? Jesus Cristo era o centro, como pegando aqui um gancho do Cláudio Duarte, ele era a celebridade da época. Era a celebridade, ele arrastava multidões. E não era igual hoje, né, que nós temos várias ferramentas digitais aí que promovem as pessoas, não. Cristo, ele fazia no tete a tete, ele fazia caminhando, ele fazia curando, ele fazia a propaganda dele levando a palavra dele mesmo. Agora fica imaginando a multidão que seguia ele, a multidão a pé. Eu sempre comento com a minha esposa a dificuldade que era na época para as pessoas seguir a Cristo. Andavam a pé, jumento, camelo, o tempo foi passando, andava de bicicleta, andava a pé. Hoje nós temos toda a facilidade do mundo, mas mesmo assim a gente não segue esse caminho. Mesmo assim, eu prefiro ficar no conforto da minha casa. Isso é preocupante, eu me preocupo muito com isso, com essa questão da gente ficar apenas esperando, da gente não ter essa decisão, da gente não tomar esse passo de seguir esse caminho que é Cristo. Sabemos, sim, das dificuldades, sabemos dos desafios que a gente vem enfrentando nesses últimos anos, em todos os aspectos, mas, querido e querida, irmão e irmã, não desista desse caminho, prossiga nesse caminho. A vida cristã não é fácil. Quem disse que seria fácil? Quem disse? Ela é difícil, mas como a canção diz, vai valer a pena no final. Amém? Prosseguindo aqui nesse caminho da esperança e da fé, né? Nesse instante, quando a esperança se renova, que Cristo chama esse mendigo, Cristo fala, traga-o até mim. Eu fico imaginando a alegria que esse cego, naquele momento, tocou no coração dele, a alegria dele, a esperança dele se renovou. Ele deve ter imaginado, agora sim, agora eu vou conseguir enxergar, agora eu vou conseguir sair dessa vida miserável que eu me encontro, agora eu vou conseguir sair dessa opressão, dessa repreensão que a vida me coloca. E Cristo manda chamá-lo. E ali, frente a frente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cristo lhe pergunta, né? Faz a célebre pergunta, como eu disse, o que queres que eu te faça? Como eu disse, com certeza, muitos de nós, né, que fôssemos cegos, a gente ia falar, eu quero enxergar. Eu uso óculos há algum tempo. Se eu tiro o óculos, eu não enxergo absolutamente nada. Eu fico imaginando uma pessoa que não enxerga nada, nada e nada, só escuridão, tudo preto. E aí, diante de Cristo, né, ele fica ali, inerte, mudo, mas Cristo já sabia. E a pergunta que eu faço, e se você estiver diante de Cristo, o que Cristo ouviria dos seus lábios? O que você falaria para Cristo? Você ia falar das suas necessidades, dos seus desafios? O que você faria diante de Cristo, nesse momento, agora? Pare para pensar um pouquinho. Nessa situação que você se encontra agora, sem esperança, na escuridão, e você diante do Senhor, e Ele te pergunta, o que queres que eu te faça? Qual pergunta eu faria para Cristo? Eu confesso, eu não sei o que dizer, eu confesso. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com nossos bens materiais, nós preocupamos em ter
ter e ter, em ter. E a vida, ela hoje é dessa forma. Hoje você só vale o que você tem, infelizmente. E a gente aprende isso e é ensinado, e às vezes até nós ensinamos isso para os nossos filhos. Que o mais importante é você ter, você conquistar. Colocamos tantos ativismos nas nossas crianças que parece que a gente prepara ela apenas para coisas materiais. E muitas vezes nós não preparamos nossos filhos para as coisas espirituais. Para seguir esse caminho, para ter esse encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Eu sei que é importante, sim, nós colocarmos nossos filhos para estudar, colocar nossos filhos para ter uma educação de qualidade, ter respeito, aprender algo. É válido, é importantíssimo, sim. Mas eu falo isso nós, como cristão, como crente, como servo do Senhor, dentro do meu lar, eu tenho ensinado os valores para meus filhos, eu tenho colocado os meus filhos no caminho, porque tem um texto que diz, né? Ensina o caminho à criança que ela deve seguir, para que jamais ela desista. Mas a pergunta, nós, como pais, estamos fazendo esse mesmo caminho com nossos filhos? Nós permanecemos nesse caminho ou só ensino meu filho e agora você se vira? Eu não vou poder ir no culto porque hoje não teve, né? O jogo foi mais tempo, mas tem Copa do Mundo, eu vou ficar em casa. Você vai lá representar. Você vai lá e ora pela nossa casa, meu filho. Mas eu não posso ir, porque eu tenho outro compromisso. Então nós também temos que pensar isso. Nós temos que colocar sim nossos filhos para ter uma vida profissional, uma vida educacional de qualidade, mas também uma vida de qualidade com Cristo. É um desafio hoje, sabemos disso. Sabemos muito, a gente também não podemos ser hipócritas nesse sentido, que a vida realmente não está fácil. Mas eu não posso jogar essa responsabilidade para a escola, para a igreja, para o pastor, para o ministério infantil, em casa. Eu como pai, como mãe, eu tenho que seguir, eu tenho que colocar o meu filho para seguir esse caminho. Tirar ele desse caminho de escuridão, esse caminho de cegueira, e trazer ele para o caminho da esperança, para o caminho de Cristo. Lembra que falamos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, coloquemos nossos filhos para seguir essa esperança. Em Romanos nos diz, Romanos 8, 24 e 25, ele nos diz, né? Consegue colocar? Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas esperamos que ainda não vemos, aguardamos-los pacientemente. Esse cego, ele aguardou pacientemente. Não relata aqui quantos anos tinha. Algumas versões dizem que tinha 38, alguns tinham que ele tinha mais ou menos. Mas ele aguardou ali, com paciência, com esperança, essa salvação. E muitas vezes não temos essa paciência hoje, né? Essa semana eu tive um privilégio também de ir no núcleo, né, da igreja Adna. Eu estava falando sobre isso lá. Que hoje a nossa vida é a vida micro-ondas, né? Antes a gente falava, eu quero isso aqui para ontem, agora é para anteontem, anteontem. A gente não tem mais aquela paciência como tínhamos antigamente. A gente quer tudo para anteontem. Não temos mais aquela paciência de aguardar uma cura, de aguardar um milagre, de aguardar uma resposta de Deus. Eu faço uma oração, entrego a Deus, mas eu orei de manhã, até meio-dia não resolveu, eu já quero resolver do meu jeito. Eu falo, Deus, dá cá que eu vou resolver mais rápido. A gente não tem mais essa paciência. Então nós temos que aguardá-la com paciência. Como esse cego aguardou, como ele ficou ali esperando, mas ele aguardou pacientemente. Terceiro tópico que eu coloco, o caminho da salvação. Nesse mesmo caminho que esse cego estava, sem esperança, sem fé. Ele tinha a fé dele, mas não era aquela fé aguçada. Na escuridão, agora ele está no caminho da salvação. Jesus Cristo passando ali, a salvação estava passando por ele, e ele não perdeu essa oportunidade. Ele não perdeu. A minha pergunta, para quem está aqui, que ainda tem essa salvação, para quem está nos ouvindo também pelo culto transmitido, você já está salvo? Você já entregou essa vida? Você já está nesse caminho da salvação? Ou você ainda está parado?
Como eu disse, Cristo está passando. Estamos caminhando. A nossa vida, ela passa rápido. A nossa vida passa rápido. Praticamente estamos aí há 33 dias para terminar o ano. 2022 já foi, praticamente. Quanto tempo eu vou ficar aguardando ainda? Eu vou aguardar um milagre, um sobrenatural? Vou aguardar algo para me poder render a Cristo? Confessá-lo como Senhor e Salvador? Reconhecer apenas Ele? Ou ainda vou ficar esperando? Vou ficar vindo a alguns cultos mais, vou ouvir alguma palavra que toque no meu coração, vou ouvir um louvor. Não, queridos, o momento é agora, o momento é hoje. Essa salvação está passando, a oportunidade ela passa. E esse cego, ele não perdeu essa oportunidade. Queriam calá-lo. A multidão, as pessoas que estavam ali, repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele não. Ele gritava cada vez mais, ele clamava cada vez mais. Ele poderia ficar ali, como diz, né? Se colocando mais como uma vítima da sociedade, poderia ficar, mandaram ficar quieto. Eu já estou aqui há 38 anos, eu vou ficar quieto. Vou ficar com as minhas esmolas, que é o suficiente para me passar o meu dia. Eu consigo alguma coisa hoje, amanhã eu consigo de novo, e assim vai. Mas ele não. Ele resolveu, não, eu quero acabar com isso hoje. Eu quero sair dessa escuridão, eu quero enxergar. Eu quero ser salvo. Então, querido e queridas, né, que ainda não tomou essa decisão ainda, pense que o dia está próximo, Cristo está próximo, a salvação está aqui, Jesus Cristo. Tome essa decisão o quanto antes, não espere muito tempo. Não espere para o amanhã, não espere para depois da manhã. A decisão da salvação é hoje, agora. Clame a Jesus Cristo, clame a Ele. Se você não acha que não está preparado, clame a si mesmo, chame-o, convide Ele para entrar em sua vida, reconheça Cristo como seu Senhor e Salvador, exclusivo. Clame para que Ele seja o seu caminho verdadeiro. Aqui no verso 42 e 43, né, Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. E logo ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu, deu louvores a Deus. Palavra maravilhosa, né? Palavra linda. Recupere a visão. Então, que nessa noite você possa recuperar a sua visão. Que você possa seguir louvando, glorificando esse Deus maravilhoso. Esse Deus que faz, que fez e é que ainda fará muito por nós. Se nós estamos aqui hoje, foi porque muitas pessoas lutaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Muitas pessoas sofreram, muitas pessoas morreram, mas elas não perderam a oportunidade, elas não deixaram passar. Então eu creio que muitos de nós, né, se perguntam, né, o que um cego mais precisa? Óbvio, né, que ele quer enxergar, né, é óbvio que ele quer ver. Mas entretanto, ele não foi apenas curado, ele foi salvo. Ele foi salvo. Isso é uma dádiva, é um presente de Deus. Ele foi salvo, ele não foi só curado. E ele logo começou a enxergar. E o que ele fez? Ele começou a caminhar, louvando, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Então, querido e minha querida, é isso que nós temos que fazer, seguir esse caminho. Sair desse caminho da escuridão, pegar esse caminho da esperança, da fé, e seguir esse caminho da salvação. Em Efésios, né, 2, 8 e 9, ele nos diz, né, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aquilo que eu disse, se você acha que você não está pronto ainda para reconhecer a Cristo, não se preocupe. Não se preocupe. Que isso não é de você, isso vem de Deus. É dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Obras não vai nos levar
a salvação. Obras não vai me levar a Deus. Elas são importantíssimas, sim. Porque as obras, ela é o fruto de uma pessoa que ela é salva, de uma pessoa que é regenerada, uma pessoa que é transformada. Aí sim, nós fazemos as nossas obras. Aí eu faço a obra. Aí eu faço o bem para o próximo. Mas a salvação, ela é dom de Deus. Ela é dom de Deus. Para a gente estar finalizando, porque como eu disse, eu não ia me demorar muito. Eu sei que tem alguns têm algum compromisso daqui a pouco, né? Então a gente não vai atrapalhá-los. Queridos e queridas, né? Amados e amados irmãos, sabemos que por muitas vezes encontramos cegos ao longo do caminho. Encontramos pessoas que estão cegas, pessoas sem salvação, pessoas sem Cristo, ou muitas vezes essa pessoa sou eu. Muitas vezes essa pessoa pode ser eu, pode ser você. Elas estão ali, na margem, elas estão na escuridão, elas estão sem esperança e o principal, sem salvação. Sem salvação. Então, assim como esse cego, nós, né, eu e você, podemos encontrar situações e pessoas à margem, sem nada, pessoas ali sem nenhum caminho. E o que faremos? Eu vou ser aquele que vou pegar essa pessoa, levantar e colocar no caminho de Cristo, ou vou repreender essa pessoa, para que ela fique quieta, para que ela não incomode? Ou eu vou ficar na minha zona de conforto, na minha tranquilidade, vou ficar, entre aspas, no meu mundo, e vou deixar aquela pessoa à margem da sociedade, à margem da cegueira, à margem da cegueira espiritual, sem Jesus, sem Cristo. A palavra nos diz, né, que nós temos que ir e fazer discípulos por toda a parte. Quem vai fazer discípulo? Sou eu, somos nós, porque eu já sou discípulo de Cristo. Não adianta eu querer que a pessoa lá fora que não conheça Cristo vá fazer discípulo, que ela não vai. Essa missão é nossa, é minha. Essa missão é de cada uma. Sobre tudo isso, né, eu faço aqui uma pergunta, mais uma vez, né, e vou deixar também uma reflexão para todos nós, né, e um convite para quem ainda não tomou essa decisão, para aquela pessoa que ainda está sem esperança, cega, na escuridão, sem salvação. Qual caminho você quer seguir? Qual caminho você quer andar? Você vai ficar parado, deixando que as pessoas te calem, ou você vai se levantar, vai clamar, vai vir, vai seguir esse caminho que é Cristo? Uma pergunta para que todos nós possamos pensar essa noite, agora, ao longo da noite, ao longo da semana, ao longo da nossa vida. Qual caminho eu vou seguir? Vou ficar estagnado, estacionado onde eu estou, ou eu vou prosseguir nesse caminho? Aqui temos pessoas aqui que eu conheço, né, que já têm 30, 38 anos, que já são convertidos a Cristo. Com certeza já passaram muito perrengue, muita dificuldade, muito cansaço, muita vontade de desistir, muita vontade de ficar pelo meio do caminho, de não prosseguir, mas continuaram. E estão aqui conosco. E muitas vezes nós estamos aí há 1 ano, 2 anos, ou nem começamos e já achamos tão difícil essa caminhada com Cristo. Achamos tão pesada. Mas a palavra diz, né? Entrega a Ele, que Ele vai aliviar o seu fardo. Entrega a Ele. Tira esse fardo da tua cabeça, do teu ombro. Entrega a Cristo. Clame, peça, grite, busque, caminhe nessa esperança que é Cristo. Eu vou aqui para a gente finalizar. Eu estava fazendo as pesquisas, lendo, e essa semana encontrei um artigo num blog, achei muito interessante, para mim finalizar a nossa palavra. Esse
texto que eu encontrei, ele está no blog, né, da Bíblia JFA Offline. Eu achei muito interessante. E ele veio apenas colaborar e confirmar essa palavra que eu estava no meu coração. Ele foi postado no dia 24 de novembro. Dia 24. Há 3 dias atrás. E o texto, né? Existe um caminho certo. Existe um caminho certo. Nós falamos aqui de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E esse texto aqui, a autora que escreveu, nesse blog, ela diz a mesma coisa. Existe um caminho certo. É um texto, o blog ele é bem curtinho, tá? Quem escreveu ele foi a Rafa Abreu. Eu achei muito interessante. Eu até comentei com a minha esposa. Eu falei, eu vou ler esse texto para finalizar. Para que nós todos possamos pensar sobre esse caminho perfeito, sobre esse caminho que é Jesus Cristo, sobre esse caminho que eu devo seguir, que eu não posso desviar desse caminho. Eu não posso nem pensar. Sim, eu posso pensar, mas eu não posso deixar que isso aconteça, em desviar desse caminho. Vou abrir uma aspas, né, para começar o texto da autora aqui. Ela diz: hoje, né, eu vim aqui te lembrar que existe um caminho certo e um caminho errado. Por mais que seja difícil enxergar e aceitar, sei que às vezes se torna mais confortável pensar que existe um terceiro caminho. Porque assim teríamos mais chance de acertar. Mas esse caminho, ele não existe. Ela diz: esses dias eu estava jogando golfe e prestei atenção em alguns detalhes. Segundo ela, eu sou péssima no golfe, mas estou aprendendo a jogar jogando e na raça. Existe uma forma certa de posicionar as mãos, o corpo e mirar. Existe uma força correta a se aplicar. Detalhes que não teria como eu saber sem a instrução de alguém que conhece o esporte e vive ele. E aí ela coloca: criamos um caminho próprio. No meio do jogo, eu já comecei a sentir dores nas mãos, nas costas. Eu conseguia acertar a bolinha com o taco. E ela saía do lugar, mas ela não estava chegando longe, como os jogadores de golfe ao lado. Porque o jeito como eu estava jogando era um caminho que eu criei, não o caminho certo. Isso tudo por pura preguiça e falta de paciência de aprender, desde o básico. Procurei entender e fazer o correto, e na mesma hora eu não senti mais o desconforto que eu estava sentindo. A bolinha ainda não ia tão longe, mas conseguia aplicar mais força e tudo funcionou melhor. Mesmo eu ainda tendo um caminho longo a percorrer para melhorar. Uma pergunta, né, que ela coloca: será que você está pegando atalhos? Será que estamos pegando atalhos? Sim, na vida você vai conseguir bater na bolinha, mas será que você está fazendo do jeito certo ou você só inventou um modo de cortar caminho? Esse jeitinho que criamos para facilitar nossa caminhada e agilizar as coisas pode até parecer que está funcionando, mas virão dores. Virão dores. Desconfortos e frustrações que não existiam se tivéssemos pego o caminho certo. E aqui não estou falando mais de esporte. Olha que interessante. Vou parar aqui só um pouquinho para a gente fazer uma pequena reflexão. Nós falamos de Jesus Cristo, é o nosso caminho, o caminho certo, perfeito. Mas muitas vezes eu quero criar um outro caminho. Eu quero pegar um atalho. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero resolver a situação da minha casa do meu jeito, da minha força. E eu quero pegar um outro caminho. Eu não quero seguir o caminho que é Cristo. É muito difícil, é muito dolorido, traz desconforto. Então eu vou inventar o meu jeitinho, vou dar o famoso jeitinho brasileiro, que é muito melhor, né? E isso, infelizmente, nós somos especialistas, né? O brasileiro, infelizmente, é especialista em dar o jeitinho brasileiro. Mas não é o caminho certo, não é o caminho perfeito, não é o caminho da constância. Nós falamos aqui que tivemos o ano da constância, né? O caminho da constância. Voltando aqui para o texto da autora do blog. Quando conhecemos a Cristo, nós somos apresentados a 2 caminhos. O errado
que nós já vemos, né, nós já vivemos no caminho errado e conhecemos o caminho dele, de Cristo. Afinal, ele mesmo define em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Contudo, constantemente nós tentamos criar um terceiro caminho, o nosso. Esse é o maior perigo. Quando eu quero criar o meu caminho, quando eu quero criar o meu jeito, da minha forma, quando eu não quero seguir aquele caminho que é de Cristo. No texto diz, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ninguém não vai ao Pai se não for por Jesus Cristo, pelo caminho perfeito. Deixemos de fazer do nosso jeito, de seguir o nosso caminho, e fazemos do caminho certo. Continuando aqui o texto. Não queira mudar o caminho perfeito. Nós pegamos o caminho de Deus, que é o caminho certo e o completo, e fazemos pequenas modificações, para que não precisamos nos abster de tantas coisas ou sacrificar tantas partes. Esse é o grande desafio, né, quando eu vou me converter a Cristo. Eu não quero deixar a minha vida. Eu quero continuar crente, convertido, mas eu ainda quero ter os meus trejeitos lá de trás. Eu ainda quero usar os meus jargões lá de trás. Eu ainda quero fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer a Cristo. Eu quero continuar lá. Eu não quero seguir esse caminho. Eu quero que a igreja, que o evangelho se adapte a mim, do meu jeito. As coisas têm que funcionar como eu quero, não como a palavra quer. Querido, isso não vai ser assim. E não pode ser assim. Eu não tenho que me adaptar. Fazer com que as coisas não... Eu que tenho que me adaptar. Eu tenho que abrir mão das certas coisas. Eu tenho que abrir mão do meu velho homem, da minha velha natureza. Senão eu não vou conseguir. Então, não posso querer isso. Continuemos. Nós queremos que, dia após dia, o Evangelho caiba em nós. Mas nós não moldamos nenhum pedaço de nós para nos cabermos no Evangelho. Acontece isso hoje? Muito. Me desculpe, mas acontece muito. Acontece muito. Eu quero que o Evangelho ele se caiba do jeitinho que eu quero, mas eu não quero que ele, não posso isso. A palavra diz, né, que aqueles que são os filhos da luz, ele tem que trazer as coisas para a luz, eu tenho que sair das trevas, eu tenho que sair da escuridão, eu tenho que vir por esse caminho, eu tenho que ser luz. E quando eu venho para a luz, as minhas coisas são expostas. O meu verdadeiro eu ele é exposto. Mas muitas vezes eu não quero isso, por medo. Eu não quero isso por vergonha. Mas, querido, pense que vai valer a pena você seguir esse caminho. Para finalizar aqui o texto da autora, ele não quer que você já esteja preparado para Olimpíadas amanhã, ou para jogar Olimpíadas. Ele deseja que seu coração esteja realmente entregue para aprender com ele cada passo que se deve tomar, ouvir e seguir seus ensinamentos. É o melhor para essa caminhada. Aliás, foi ele que criou o jogo. Foi ele que nos criou. Ele que nos criou. Amém? Com isso aqui eu termino, né, a nossa reflexão, mas sem deixar de fazer esse convite para aquele que não tomou essa decisão ainda, para aquele que está aqui conosco nesta noite, para aquele que ainda não tomou essa posição em reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Você tem essa oportunidade hoje, agora, de você realmente seguir por esse caminho, sair desse caminho de escuridão, esse caminho de engano, esse caminho de pecado, esse caminho sem esperança, sem salvação. Eu peço que aqueles que puderem ficar em pé, e peço também que o Ministério do Louvor, se puder comparecer aqui ao púlpito para a gente fazer uma canção. Mas eu quero que todos aqueles que podem, que fechem seus olhos para a gente orar, para a gente terminar, e para aquele que quer tomar essa posição diante de Cristo, de realmente entregar a vida a Ele, de seguir por esse caminho perfeito que é Jesus Cristo. Eu deixo aqui esse convite e essa oportunidade. Amém? Oremos ao Senhor.
Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Somos gratos, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio. Somos gratos, Pai, pela vida que o Senhor nos dá, meu Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor fez conosco, meu Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor. Que o Santo Espírito do Senhor, meu Pai, complete no coração de cada um, meu Pai. Para aqueles que ainda não tomaram essa posição diante de Ti, meu Pai, de seguir por esse caminho. Porque como a Tua palavra diz, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. E ninguém vai ao Pai, ao Filho, a não ser pelo Pai, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, eu coloco no coração de cada um e peço que o Senhor coloque, meu Pai, esta palavra, que fixe na mente, meu Pai, e que todos possam sair daqui, Senhor, cheio da Tua palavra, Pai, para que todos possam clamar, gritar, meu Pai, para que todos possam, meu Pai, entender e compreender, meu Pai, que só o Senhor salva, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor nos leve agora para os nossos lares, meu Pai, guardados, amparados, protegidos, Senhor. Que o Senhor nos dê, meu Pai, uma noite de descanso, Senhor, que só o Senhor pode nos dar, meu Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, nos dê, Senhor, uma noite, uma semana, meu Pai. Estamos terminando esse mês, meu Pai. Obrigado porque o Senhor cuidou de cada um, meu Pai. E entregamos em Tuas mãos, meu Pai, tudo aquilo que for acontecer no próximo mês, meu Pai. Estaremos entrando no último mês do ano, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor tem preparado, meu Pai, para dezembro, Pai, nós colocamos na Tua presença, Senhor. Abençoe a cada um, meu Pai, nesta semana, na vida pessoal, profissional, espiritual, meu Pai, no casamento, meu Pai, que todos possam entender, meu Pai, que temos que prosseguir por esse caminho, que é o caminho vivo, meu Pai, que é o Senhor, meu Pai. A Ti nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém e amém, Senhor.